Boa tarde a todos que nos acompanham no canal do Tempo. Então não deixe de se inscrever, sem acionar o sininho, a compartilhar os diversos vídeos. Atualizamos aqui segunda a 15 dias, 2 meses, 15 dias, 2 meses e 15 dias. E o Peter, segunda, quarta e sexta, mais para Santa Catarina. Aqui está o último vídeo. Aqui os 3 últimos que foram atualizados aqui na terça-feira. E para quem quer acompanhar em Santa Catarina, às 19 horas ao vivo, Pense Jornal no YouTube. Então vamos agora aos nossos mapinhas. Antes aqui vamos ver como está o radar. Aqui nós temos algumas áreas de chuva e trovada aqui na metade norte do Mato Grosso do Sul, a oeste e leste de Campo Grande. São pancadas isoladas aqui também, na parte oeste de São Paulo, pancadas isoladas aqui na região do Presidente Prudente, aqui próxima a Três Lagoas, próxima a São José do Rio Preto. Aqui em São Paulo é mais isolado a chuva, bem mais isolado, pegando algumas áreas nessa parte norte e nordeste. No sul de Minas também, coisinha bem isolada, próxima ali a Varginha, na área do café. E aí quando vai chegando aqui um pouquinho ao norte de BH para cima, nós temos muitas áreas de chuva e trovada agora em Minas. Pode ser que dê algumas trovadas fortes em Minas, aqui no leste de Goiás, também aqui no norte do Espírito Santo, acima de Linhares. Linhares, pegando ali a região de São Mateus e pegando lá depois a Bahia. Vamos agora ao nosso tempo. Nós temos hoje aqui no Amazonas instabilidades, tanto agora de tarde quanto no decorrer dessa sexta-feira. Pega aqui principalmente a parte noroeste e oeste, essa parte oeste e noroeste do estado. Aqui Rondônia, Roraima também, principalmente amanhã, ou final do dia, noite de hoje e amanhã. Essa parte aqui do Amazonas pegando a região de Manaus, tanto hoje quanto amanhã. E mais isolada, nessa parte mais azul aqui, são pancadas mais isoladas de chuva. Muitas áreas aqui no sul podem até passar sem, seja hoje ou amanhã. No Equador tem pancadas de chuva na parte selva, na parte norte do Peru, principalmente próximo ao Amazonas, no sul e ao longo da fronteira com o Brasil, entre a Colômbia, o sul também da Venezuela, e aqui entre o Suriname e as Guianas também com chuva. No Amapá pode ter alguma chuva forte no decorrer de hoje e também amanhã. De repente pode ter algumas pancadas fortes em toda a parte norte e nordeste e toda a parte atlântica do Amapá, avançando até aqui, entrando na Foz. Macapá, pouca chance, é mais para chuva fraca. Belém também, alguma pancada e podendo passar sem. No Pará, a metade sul e oeste do estado é onde tem uma condição maior de chuva, e aqui também, próximo à divisa com o Tocantins. Então, toda essa região aqui do Pará, aqui ó, a metade sul e a metade oeste é onde tem pancadas de chuva. O Acre, boa parte dele é mais nuvens do que chuva. Tem algumas pancadas tanto a oeste quanto a leste. Na Bolívia teremos pancadas de chuva também ao longo da fronteira com o Brasil e também nessa parte centro-sul da Bolívia, que pode ser ou mais forte hoje ou decorrer de amanhã ou também dos 2 dias. Então, entre hoje até o final de sexta-feira é esses acumulados de chuva que vocês estão vendo. No Mato Grosso, pancadas isoladas também de chuva, um pouco menos aqui no noroeste do estado. Vários trechos aqui podem ter períodos maiores de sol. Então o Mato Grosso tem chuva, sol e nuvens e períodos maiores de tempo seco. Isso já é uma grande vantagem para dar tempo de enxugar um pouquinho e principalmente ter sol para as lavouras de verão, especialmente no caso da soja. Aqui também na área de Rondônia, Acre, isso ajuda também soja, talvez outras culturas, talvez sorgo, alguma outra coisa de milho que algum tenha já plantado. E aqui na parte do Tocantins, a parte norte, praticamente nada de pouca chuva, ou chuva mais isolada, mas tem algumas pancadas aqui no norte e pode ser mais intensa no centro-sul ou boa parte do estado, incluindo a região de Palmas capital. Se não for hoje, com certeza amanhã. E aqui, vamos aqui mais para cá. Então, o Mato Grosso está aqui, ó, da metade para o norte, pancada isolada de chuva, como a gente está vendo. Tem algumas pancadas aqui, algumas pancadas aqui e aqui, então é mal distribuída. Nem todo mundo vai ter. No sul, dificilmente tem chuva. O norte do Paraguai, boa parte do centro-sul do Paraguai sem chuva, Paraná, boa parte de São Paulo, são pancadas bem isoladas que estão ocorrendo nessa faixa aqui de São Paulo, hoje e talvez amanhã, mas boa parte do estado passa com pouca chuva. No Goiás, boa parte está com chuva, principalmente a metade para o norte,
entre Goiânia, Distrito Federal, em direção à Bahia e Minas e Tocantins, e a parte sul, alguma coisinha isolada. Minas Gerais, o centro-sul de Minas, pancadas isoladas de chuva, tanto hoje quanto amanhã, alguns pontos passando 100. E aqui, ó, a parte norte de Minas, onde a chuva é mais intensa, pegando o norte do Espírito Santo, aqui a parte da Bahia, todo o norte de Minas, toda a divisa, desde aqui da divisa com o Espírito Santo, Bahia, até a divisa com Goiás e Bahia. Então, toda essa parte norte de Minas, pancadas de chuva, tanto hoje quanto no decorrer da manhã. Essa área aqui de BH para baixo até tem chuva, mas é chuva mais mal distribuída. O Rio de Janeiro também, algumas pancadas isoladas de chuva, inclusive aqui na Grande Rio talvez tenha. Vamos ver aqui o radar para ver se já acusa alguma coisa. Por enquanto não, mas é possível que aqui, ó, nessa parte do rio aqui, venha formar alguma trovada mais forte. Vê que aqui, ó, nessa área de Minas que a gente falou, tem pancadas isoladas de chuva, assim como aqui na região de São Paulo e aqui na região do Mato Grosso do Sul e nessa área mais ao sul do Goiás. Aqui mais ao norte é onde a chuva está mais concentrada. Isso a gente percebe bem entre o que está acontecendo e a projeção. Ó, nessa faixa aqui tem chuva, tem, mas é mais isolada. Aqui ela é mais abrangente e constante. No Rio também. Se não for hoje, pode ser amanhã alguma pancada mais forte no Rio e mais instável no Espírito Santo, incluindo Vitória. E nessas áreas aqui, mais para tempo seco. Dentro dessa área aqui e dentro dessa área aqui da Bolívia, pode ter algumas trovadas ou mesmo algum temporal. Então agora vamos à previsão para sábado, domingo e segunda. Tu vê aqui o Amazonas, a chuva se concentra mais da metade do estado em direção ao Pará, ao leste, pegando a região de Manaus. Roraima praticamente fica com pouca chuva, pouquinho mais aqui na parte sul. Nessa área verde geralmente é mais nuvens e sol do que chuva. Sul da Venezuela, algumas pancadas. Boa parte da Colômbia com tempo seco, se tiver chuva é bem isolada, principalmente próximo ao Brasil. Alguma coisa isolada aqui no Equador e em cima da cordilheira nos Andes, tanto Colômbia como Equador. A parte pacífica, tanto hoje, amanhã e fim de semana, tempo seco. Do Peru, a parte norte é mais sol, nuvens do que chuva, mas se tiver pancadas isoladas. Toda essa parte oeste do Amazonas e do Acre, pancadas isoladas ou tempo seco com variação de nuvens. O Acre, alguma chuva fraca isolada ao longo desse sábado, domingo, segunda, podendo ter pancadas, às vezes chove aqui, não chove ali, e assim vai. Alguns pontos aqui vão ter chuva, outros não, e a temperatura permanece assim, no geral, aquele clima bem abafadão. Da metade do Peru em direção à Bolívia, da cordilheira em direção ao Brasil, é onde tem pancadas de chuva e trovada entre esse fim de semana e segunda-feira. Na Bolívia, a chuva fica mais na parte centro-norte do país. A parte centro-sul, como pode ver, o tempo seca. Então, fim de semana e segunda-feira, tempo seco aqui. Aí desce essa umidade aqui na direção da Argentina e cordilheira entre a Argentina e o Chile. Rondônia, pancadas isoladas de chuva com períodos de sol. O Pará intensifica a chuva no Pará, principalmente a metade para o sul, aumenta a condição de chuva no fim de semana em Belém, espalha mais a chuva no Amapá, alguma coisa entre a Guiana e o Suriname, e nas outras áreas dos outros países aqui que fazem fronteira ao norte do Brasil, pouca chuva. Roraima fica mais na parte sul e o Amazonas daqui em direção ao Pará, ou seja, mais ou menos do centro-oeste em direção ao leste do estado, principalmente na divisa com o Pará. O Mato Grosso pode ter períodos maiores de tempo seco na parte sul, ao sul de Sinop. Nessa região aqui mais ao sul pode ter períodos maiores, de repente até 24 horas em algumas propriedades pode ficar sem chuva, especialmente no sul, pegando a região de Cuiabá, divisa com o Mato Grosso do Sul e fronteira aqui com a Bolívia na região do Pantanal. Mas um pouquinho abaixo da metade para o norte é onde a chuva fica mais intensa entre sábado, domingo e segunda. No Tocantins, a chuva ganha força em todo o estado, principalmente entre a capital até a divisa com Goiás. Pode ter chuva forte, alguns temporais de chuva nessa região aqui, é bom ficar bastante atento. Quando chega aqui a parte de Goiás, a metade norte de Goiás também tem pancadas de chuva no fim de semana, com períodos melhores, incluindo o Distrito Federal e Goiânia, e a parte centro-sul, sudoeste e sul de Goiás pode até passar sem chuva em vários pontos, principalmente essa parte aqui, ó, onde pega Jataí, toda essa parte sul de Goiás, sudoeste de Goiás, pode ter pancadas bem isoladas ou passar sem chuva. O Mato Grosso
pouquíssima condição de chuva. Se tiver coisa muito isolada, talvez aqui, ó, nessa parte mais verde aqui do mapa, a imensa parte do Mato Grosso do Sul, entre sábado, domingo e segunda, é provável que passe com pouca ou nenhuma chuva. O estado de São Paulo também, boa parte do estado de São Paulo pode ter pancadas isoladas de chuva mais aqui na direção litoral, alguma chuvinha fraca. É bem provável que o fim de semana seja mais aproveitável, que a chuva se concentre mais na segunda-feira. Considerem com risco pequeno de chuva no sábado, domingo e maior de domingo para segunda em boa parte do estado de São Paulo, sendo que essa área aqui, cinza, provavelmente sem chuva, aqui no Triângulo Mineiro também sem chuva, no sul de Goiás, no extremo sul do Mato Grosso, pegando acho que a região de Primavera do Leste, sem chuva no Paraguai, norte da Argentina, boa parte do Paraná, e aqui no litoral de São Paulo, mais instável. No fim de semana, vamos dizer assim, vai ficar entre nublado, sol, alguma garoa, algum chuvisco e um pouco mais instável na segunda, nessa região aqui. No Rio de Janeiro, mesma situação. Mais nuvens do que chuva, mas pode ter alguma instabilidade. Vai ter um ar frio jogando umidade para o litoral. No Espírito Santo, a chuva fica mais concentrada na parte norte, de Vitória para baixo também, uma mistura de nublado, sol, alguma ocorrência de chuva, períodos de melhora. BH fica com um pouquinho de instabilidade nesse fim de semana, pode ter algumas pancadas de chuva, a princípio não muito intensa, sempre bom ficar um pouquinho de olho. E no norte de Minas continua com bastante chuva, principalmente na divisa com a Bahia e essa área aqui, ó, especialmente o Tocantins. Então essa região aqui é onde tem que ter maior cuidado pelo excesso de chuva, algum temporal de chuva ou algum temporal mesmo. E nos próximos 10 dias nós temos o quê? Chuva bastante volumosa em toda aqui, formando esse canal de umidade desde o Amazonas, parte do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Nordeste e Sudeste. Os países ao norte, a chuva fica mais próxima do Brasil. Alguma chuva um pouquinho concentrada aqui em Roraima, chove bem aqui no litoral atlântico do Amapá, na foz do Amazonas menos intensa, mas essa região aqui, ó, o norte e o leste do Amapá pode ter chuva bem expressiva nesses 10 dias. Bastante atenção nessa região. A parte oeste, divisa com o Pará, mais calmo. A Belém começa a ter aquelas pancadas mais regulares de chuva. A chuva é forte, com bom volume na metade sul do Pará, no leste do Amazonas, até a região de Manaus também. Nessa outra área também tem chuva, sol, nuvens e períodos de tempo seco, mas tem instabilidade. E todos esses países aqui, Equador, Peru, Bolívia, todos eles da cordilheira em direção ao Brasil, a chuva é mais significativa. Volta a ter uma chuva boa no Acre, chove bem em Rondônia, chove bem no Mato Grosso, ou seja, tanto agora, dia 23 até o dia 3 de janeiro, ainda chove muito na metade norte e leste do Mato Grosso, principalmente a divisa com Goiás e até metade da divisa quer dizer, Tocantins e a metade da divisa com Goiás. Mesmo nessa área onde chove menos, já é um bom volume. Algumas pancadas boas em Cuiabá e aqui na divisa com Mato Grosso do Sul. No Tocantins chove muito nesses 10 dias, isso pode atrapalhar bastante as lavouras. Então, entre o Pará, Tocantins, aqui o sul do Pará, Tocantins, essa área aqui do Mato Piba e aqui o centro-norte de Goiás e esse norte e nordeste do Mato Grosso, essa região aqui, indo para Minas, é onde tem muita chuva nesses 10 dias, nessa reta final de dezembro e começo de janeiro. Toda essa área aqui vai ter que tomar bastante atenção. Pode ter em vários locais aqui dentro temporais de chuva, temporais normais, que é aquele que vem com chuva, vento e granizo e transtornos grandes, alagamentos, deslizamento, vamos dizer assim, isolamento de pequenos vilarejos. Enfim, bastante atenção nessa região aqui pelo excesso de chuva, especialmente aqui na metade norte de Minas, o Espírito Santo, a metade norte de Goiás, incluindo o Distrito Federal, e praticamente todo o estado do Tocantins, incluindo a capital Palmas. No sul do Goiás, sul do Mato Grosso, centro-norte do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, sul de Minas, a chuva é bem menos intensa, mas aparece em alguns dias. No sul do Mato Grosso, aqui realmente fica muito ruim. A área da Cevale e da Copa Sul vai ter pouquíssima chuva nesses 10 dias. Assim como grande parte do Paraguai, Paraná e grande parte de São Paulo. Em São Paulo, capital, nesses 10 dias, não dá para descartar 1, 2 ou 3 em que possa ter algum temporal que afete a grande São Paulo. Então, ficar bastante atento. No Rio de Janeiro também tem um bom volume de chuva e pode ter alguns problemas na área serrana do Rio, divisa com Minas e na própria capital.
e bastante atenção no Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória. Então, essa parte aqui de BH para cima, boa parte do Espírito Santo, a metade norte do Goiás e Tocantins, toda essa região aqui pode ter uma chuva bem significativa e transtornos devido ao excesso de chuva, em termos de alagamento, deslizamento e, deixa eu ver o que mais, e cheia mesmo de rios na região. Toda essa chuva pode ajudar bastante a bacia do São Francisco, mas a bacia do Paraná que vem para cá continua devendo. Vamos agora às anomalias. Os primeiros 10 dias de anomalia, nós temos o quê? Chuvas acima da média em toda essa região aqui, abaixo da média nos países que fazem fronteira com o Brasil, do norte da Bolívia, boa parte do Peru, Colômbia, Venezuela, até o Equador. Essa parte oeste aqui da Amazônia, principalmente o Acre, fica um pouco mais baixo que o normal. A parte oeste do Rondônia, fronteira com o Peru e com a Bolívia. Aqui o Pantanal e o sul do Mato Grosso. Nessas áreas aqui, de certa maneira, até bom para dar uma diminuída, para facilitar, de repente, os tratos culturais, alguma coisa em termos de colheita, dependendo de como foi feita a época do plantio. Enfim, melhora um pouquinho nesse sentido. Muita chuva aqui no norte e nordeste do Mato Grosso, Pará, principalmente o centro-sul, Tocantins, metade norte de Goiás, a metade norte de Minas, Espírito Santo. Aí quando chega o sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, o centro-oeste do Rio, Paraguai, toda essa região aqui com chuva abaixo do normal nesses próximos 10 dias. De hoje, 23, até o dia 2, até o dia 2, 3 de janeiro. Aí quando a gente pega aqui do dia, hoje é dia 23, do dia 28 ao dia 6 de janeiro, tu vê que começa a diminuir a chuva aqui ao norte, principalmente Roraima, dá uma diminuída boa em parte do Amazonas, mas ainda continua com chuva um pouco acima da média nessa centro-sul e leste do Amazonas, continua normal, um pouco menos no Acre. Aqui dos países que fazem fronteira, praticamente todos eles ficam abaixo da média, um pouquinho normal acima aqui no centro da Bolívia. O Paraguai é abaixo do normal, o Mato Grosso volta a ter chuva de novo em parte de janeiro, então a primeira quinzena de janeiro tudo indica ainda vai ser chuvosa, talvez melhore um pouquinho no sentido de diminuir a chuva na segunda. O sul do Amazonas, todo o Pará, Amapá também, a Foz do Amazonas, Tocantins, diminui a anomalia positiva, mas continua. O Mato Grosso continua ainda com problema de excesso de umidade, Tocantins, boa parte de Goiás, avança um pouquinho a chuva, provavelmente final de dezembro, de janeiro, avança um pouco mais a chuva aqui no sudoeste e sul de Goiás, aqui no Triângulo Mineiro que estava negativo, toda Minas, essa parte que estava mais negativa, começa a ter uma chuva melhor em janeiro, também no norte, nordeste e leste de São Paulo, essa região aqui, colada a Minas, começa a melhorar no final de dezembro, início de janeiro. No Rio de Janeiro, muita chuva no Espírito Santo, muita chuva nessa área de Minas, continua mais para seco no Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, Paraná. Aqui talvez melhore na segunda quinzena de janeiro. Aqui continua ruim também. Não é tão ruim, mas as chuvas não vão ser muito boas. E aqui, somando os dois períodos, dá 15 dias, nós temos o quê? Chuvas abaixo do normal nos países que fazem divisa com fronteira com o Brasil ao norte, desde a Venezuela até o Peru e parte da Bolívia, abaixo do normal no Acre, boa parte do Amazonas de normal um pouquinho abaixo, nessa parte oeste e noroeste e oeste, de Manaus em direção ao sul e ao Pará normal acima da média, Roraima acima, o Pará inteiro acima, a Amapá bem acima, o Pará bem acima da média, o Mato Grosso, grande parte dele bem acima da média, o Rondônia também. Então, essa região aqui pode ser que tenha uma redução um pouco maior da chuva na segunda parte de janeiro. É o que pode auxiliar na parte assim de tratamento, de entrada de maquinário no campo e também na parte de colheita quando começar a chegar mais lá na segunda quinzena de janeiro. O sul do Mato Grosso reduz a chuva, a área de Primavera do Leste, algumas áreas aqui do Pantanal. Nessa área da Bolívia, uma boa parte dessa anomalia ocorre agora em dezembro. Aqui, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Paraná, boa parte de São Paulo, sul de Minas, pedaços do Rio, tem chuvas abaixo do normal de agora até o começo, até a primeira semana de janeiro. Mas aqui em janeiro, nessa região aqui, dá sinais de melhora. E Minas Gerais, Espírito Santo e boa parte de Minas e Goiás, bem acima do normal.
transtornos nessas áreas em azul aqui, nós vamos ter entre essa segunda parte de dezembro e primeira semana de janeiro, em relação a deslizamento, alagamento, cheia de rios e problemas em lavouras pelo excesso de água, erosão, alguns temporais podem ter nesse período. Isso vai auxiliar o São Francisco. Na parte de temperatura, o normal de sempre, né? Aonde não for alto, quente. Então, grande parte dessa região aqui, mínimas variando de 20 a 24 graus. Aqui pode ter até alguns pontuais abaixo de 20, no Mato Grosso também. Continua quente em toda essa região do altiplano em direção ao Brasil. Na parte da cordilheira faz frio. Então, toda essa região aqui, onde está mais colorida, é onde faz mais frio. E aqui também, que é uma parte um pouco alta nas Guianas, aquele Planalto das Guianas. Boa Vista, Macapá, Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Belém, Cuiabá, Palmas e também Campo Grande são regiões onde as mínimas vão ficar entre 20 e 25 até mais. Goiânia e Brasília pode ficar entre 16 e 18 graus, é mais fresquinho pela altitude. E aqui na região sudeste amanhece frio. Aqui na Serra da Mantiqueira, aonde estiver mais limpo, pode ter até geada e temperaturas entre 0 e 5 graus, principalmente ali na região de Delfim Moreira, acima de 1.700 metros. Na Serra do Rio Friozinho, nessa área aqui de serra também, São Paulo, Minas. Nas outras áreas aqui, aquele friozinho bem atípico para essa época do ano. BH pode ter mínimas de 16, 18 graus, Rio de Janeiro entre 19 e 21, Vitória 21, 23, São Paulo, na parte assim mais rural de São Paulo, como Marzilac, talvez de 12 a 15 graus. Na área central de São Paulo, 16, 18. Vai fazer frio aqui no sul de Minas também. Várias cidades aqui abaixo de 10, 5 graus. Aqui também entre São Paulo e Rio de Janeiro e Minas. E nessas áreas, então, toda essa região aqui fica friozinho na sexta, friozinho no sábado, domingo, vai subindo lentamente a temperatura. No Mato Grosso do Sul, quente, no Paraguai também quente. Em termos de máxima, nós vamos ter o quê? Calorão. Aonde não tiver, onde for mais seco, o calor é menos. Então, grande parte do país chove temperaturas entre 25 e 30 graus. Nessa área aqui, como chove mais, fica mais fechado, as máximas podem ficar entre 21 e 25 graus, alguns pontos até menos. Aqui, um pouquinho mais de calor, onde chove um pouco menos. Calor aqui e calor aqui mais forte, aonde fica mais seco. A região aqui do Paraguai pode ter máximas de 37, 39 graus. Pantanal aqui na região da fronteira com Mato Grosso do Sul de 34 a 37. O sul do Mato Grosso do Sul de 33 a 36. Oeste de São Paulo 32, 35. Norte e oeste do Paraná de 34 a 37 graus. São Paulo pode não passar muito dos 25, Rio de Janeiro dos 26, 28, Vitória dos 26, 28, BH dos 24, 25, Brasília e Goiânia de 21 a 24 graus. Então toda essa região aqui fica fresquinho, friozinho até para a época do ano. No fim de semana também tem um aquecimento, mas muito gradual. Nada de fim de semana muito quente. Aqui sim, aqui esquenta bastante durante o fim de semana com 34, 38, até 39 em alguns pontos. No Paraguai passa dos 40 graus. E no geral a temperatura média nos próximos 10 dias, ou seja, dezembro, começo de janeiro, normal abaixo da média nessa grande área em azul, principalmente aqui onde chove mais, com mais frequência, e onde chove menos fica bem quente. Centro-sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai, norte da Argentina, oeste do Paraná e oeste de São Paulo. Essa região aqui faz calor, máximas em alguns dias passando até dos 35, 40 graus. Nessa área aqui, dentro do normal, calor, mas nada exagerado. Aqui fica mais fresquinho, principalmente aqui no sudeste, onde nós temos friozinho no litoral de São Paulo, Rio, Espírito Santo, quase toda Minas, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Nordeste. Nessa área aqui fica aquele friozinho, aquele clima mais gostoso, diferente de um verão que normalmente seria quente. Então dá uma diminuída na temperatura. E aqui, calor. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar os diversos vídeos, dar o like, compartilhar, seguir. Esses vídeos aqui são de 2 meses, que foram feitos ali na terça-feira. Os de 2 meses à frente vão ser feitos na sexta e hoje é o vídeo normal de 15 dias. Aqui está o do Peter, que é Santa Catarina. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever no canal do Peter,
acionar o sininho e compartilhar. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã.